Você já percebeu como 100 mil reais parecem um marco distante para a maioria das pessoas? É quase como uma fronteira invisível entre quem está tentando e quem começou a vencer o jogo do dinheiro. Mas o mais curioso é que a maioria nunca chega lá. Não por falta de capacidade, mas porque vivem presas em uma armadilha silenciosa. Uma armadilha que começa na mente, se espalha pelos hábitos e termina roubando anos de esforço sem resultado real. Talvez você esteja dentro dela sem perceber. Trabalha, duro, economiza quando pode, tenta fazer o dinheiro sobrar, mas ele sempre escapa por entre os dedos. O problema é que te ensinaram a buscar o dinheiro do jeito errado. Fizeram você acreditar que enriquecer depende de sorte, salário ou oportunidades externas, quando, na verdade, depende da forma como você enxerga o tempo, o esforço e o próprio valor. A maioria das pessoas quer o resultado, mas foge do processo. A armadilha começa com um pensamento: 100 mil dólares é muito dinheiro. Essa frase, aparentemente inocente, cria uma distância emocional entre você e o objetivo. Quando você acredita que algo é grande demais, inconscientemente age como se fosse inalcançável. E o pior, seu cérebro começa a procurar justificativas para confirmar essa crença. A vida é cara. O Brasil é difícil. Ninguém enriquece de forma honesta. São frases comuns, repetidas como mantras que mantém milhões de pessoas presas no mesmo lugar. A primeira verdade que você precisa entender é simples: 100 mil reais não são inalcançáveis. São apenas o resultado de uma sequência de decisões pequenas, consistentes e, na maior parte do tempo, silenciosas. O problema é que o mundo moderno ensina o oposto, que você precisa parecer rico antes de ser rico. Enquanto isso, o verdadeiro construtor de riqueza vive como um fantasma. Ninguém o vê, ninguém o nota, mas quando finalmente aparece, já é tarde demais para os outros alcançarem. Você já notou como as pessoas que mais falam de dinheiro geralmente são as que menos o têm? Falam de ganhos rápidos, de promessas milagrosas, de atalhos que nunca se concretizam. Mas quem realmente acumula riqueza tem uma característica em comum: o silêncio. Eles não se apressam, não competem, não se exibem, apenas constroem, tijolo por tijolo, real por real. E, enquanto os outros se distraem com ilusões, eles criam liberdade. O primeiro passo para escapar da armadilha é mudar sua mentalidade sobre o tempo. A maioria das pessoas pensa em dinheiro de forma imediatista. Querem resolver tudo em semanas, quando a riqueza é construída em anos. Você precisa parar de pensar em quanto posso ganhar este mês e começar a pensar em quanto estou construindo para os próximos 5 anos. 100 mil não são uma meta de um mês. São o reflexo de um ciclo de consistência. Enquanto os outros buscam atalhos, o verdadeiro investidor constrói pontes. Imagine uma escada. Cada degrau é uma decisão. O café que você deixou de comprar, o curso que decidiu fazer, o investimento que manteve, mesmo quando parecia pequeno. O problema é que muita gente nunca sobe mais do que 3 degraus, porque olha para cima e se desespera com a altura. Mas quem entende o jogo sabe. Não é sobre a escada inteira, é sobre o próximo degrau. A cada passo, o peso do medo diminui e o impulso da disciplina cresce. E quando você menos espera, já não está mais tentando, está vencendo. A segunda armadilha é emocional, o ciclo da comparação. Você vê alguém postando o novo carro, o celular de última geração, a viagem dos sonhos, e sente que está ficando para trás. Mas o que não vê é o preço invisível dessa exibição: dívidas, ansiedade e uma vida construída em aparência. Enquanto isso, você, que está economizando, estudando e investindo, sente que não está evoluindo rápido o bastante. Mas é justamente nesse silêncio que a verdadeira transformação acontece. Porque riqueza não nasce da pressa, nasce da paciência com propósito. Pense nisso. O mundo está cheio de pessoas que ganham bem e vivem endividadas, e cheio de pessoas comuns que, aos poucos, constroem fortunas silenciosas. A diferença não está no salário, mas na forma de pensar sobre o dinheiro. 100 mil dólares é apenas um número. O que muda sua vida é a disciplina que ele representa.
Cada real guardado é uma declaração de poder. Cada gasto evitado é uma vitória sobre o impulso. A maioria não chega lá porque quer emoção, e enriquecer é, na verdade, um ato de tédio disciplinado. Você precisa entender que o dinheiro obedece a leis mentais e comportamentais. A primeira delas é simples. Você não enriquece com o que ganha, mas com o que mantém. E a segunda é ainda mais poderosa. O dinheiro só cresce onde há direção. Se você não sabe por que quer 100 mil, nunca vai conseguir mantê-los, porque o dinheiro é um espelho da sua mentalidade. Ele amplifica quem você já é. Por isso, o caminho para sair da armadilha não começa na planilha, começa no espelho. A terceira armadilha é o medo de começar pequeno. Muita gente quer investir, mas espera ter dinheiro suficiente para isso. A verdade é que ninguém começa grande. Quem chega a 100 mil reais começou com 100 reais. Mas o que o diferencia é a constância, a capacidade de continuar mesmo quando parece insignificante. Riqueza é o resultado de somas invisíveis, pequenos atos de disciplina, repetidos até se tornarem inevitáveis. Você já percebeu como a pressa destrói mais sonhos do que a falta de oportunidade? Pessoas inteligentes desistem porque não veem resultado em poucos meses. Mas o sucesso financeiro é como plantar uma árvore. As raízes crescem em silêncio antes que o tronco apareça. E quando finalmente surge, parece que aconteceu de repente. Mas nada acontece de repente. A riqueza é o resultado acumulado de anos de escolhas invisíveis. E cada escolha certa te aproxima da liberdade. 100 mil reais não é sobre o dinheiro em si. É sobre quem você se torna no processo de conquistá-lo. A pessoa que aprende a economizar, investir e manter foco até atingir esse valor já possui algo mais valioso que o próprio dinheiro, o domínio sobre si mesma. E é justamente isso que a maioria nunca conquista, porque preferem conforto ao invés de controle, prazer ao invés de propósito, e sem perceber, vendem o próprio futuro por um pequeno alívio no presente. A quarta armadilha é não saber o que fazer quando o dinheiro começa a vir. Muitos até conseguem guardar um pouco, mas sem direção clara, acabam gastando tudo de novo. É o ciclo da autossabotagem financeira. Assim, mente não preparada destrói o que o bolso constrói. Por isso, antes de aprender a ganhar, você precisa aprender a manter. E antes de aprender a manter, precisa aprender a merecer. Internalizar a ideia de que prosperar é um direito, não um acidente. Enquanto você não quebrar as crenças que limitam seu crescimento, continuará preso no mesmo ciclo. Trabalha, paga contas, se cansa e recomeça. Mas quando muda a mentalidade, o jogo muda junto, porque o segredo para chegar aos 100 mil reais não está em um investimento milagroso ou fórmula rápida. Está na combinação entre paciência, disciplina e propósito. 3 pilares que juntos tornam você imbatível. Então, agora que você entende as 4 armadilhas, mental, emocional, comportamental e de autossabotagem, vem a parte que quase ninguém faz. Transformar consciência em ação, porque saber o que precisa ser feito não muda nada. O que muda é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando parece que não está funcionando. O que separa quem atinge 100 dólares, 1000 de quem continua estagnado, é o mesmo que separa quem sobe a montanha de quem só fala sobre ela, constância. A maioria desiste antes do primeiro resultado real. Querem ver o dinheiro crescer no mesmo ritmo que o desejo, mas o dinheiro tem o próprio tempo. Ele precisa de confiança, e confiança se constrói com repetição. Você investe 200 reais, vê crescer para 202 e acha que não vale a pena, mas esse pequeno ganho é o primeiro tijolo da sua liberdade. Todo império começa invisível, e é por isso que os impacientes nunca veem o próprio castelo nascer. Agora, imagine o seguinte: você começa hoje com o que tem. Não é sobre ter muito, é sobre ter direção. Você define um valor, pode ser 50, 100, 500, e transforma isso em um compromisso com o seu futuro. Esse dinheiro é a semente da sua independência, e como toda semente, precisa ser plantado em solo fértil. Conhecimento, paciência e estratégia. Você não joga a semente fora porque ela não virou árvore em um mês. Você continua regando, porque sabe o que ela vai se tornar. E se eu te dissesse que chegar a 100 mil não é difícil, é apenas lento? O problema é que o lento assusta quem foi educado na pressa.
Mas existe um poder oculto em respeitar o tempo do processo. Os juros compostos, o crescimento pessoal, as oportunidades, tudo isso floresce no mesmo ritmo, o ritmo da consistência. Enquanto você reclama que está demorando, alguém está colhendo os frutos do tempo que você desperdiçou duvidando. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que o dinheiro respeita. E o dinheiro respeita quem tem clareza, controle e calma. Quando você gasta por impulso, ele vai embora sem olhar para trás. Quando você investe com propósito, ele volta multiplicado. O dinheiro não é moral, ele é reflexo. Ele reflete quem você é, o que você acredita e como você age. Então, a pergunta não é como ganhar mais, mas quem eu preciso me tornar para manter o que ganho. A essa altura, talvez você já tenha entendido. 100 mil reais não são sobre o valor, são sobre o ritual diário que te leva até lá. Acordar e não gastar o que você não precisa. Evitar a comparação com quem parece mais à frente. Manter o foco quando ninguém mais acredita. Esses atos, simples, quase invisíveis, são o que constroem liberdade. E o mais incrível, quase ninguém está disposto a praticá-los. Por isso, quem pratica, vence. Mas há algo que pouca gente fala. O caminho até os 100 mil reais não é linear. Você vai errar, vai se frustrar, vai perder dinheiro e paciência. E tudo bem, porque o erro é parte do aprendizado. E aprendizado é capital. Cada falha é um investimento que paga juros no futuro. Quem entende isso não se desespera quando tropeça. Ele corrige a rota e continua. E é exatamente por isso que tão poucos chegam lá. Porque confundem tropeço com destino. Você vai precisar de um plano simples, não uma planilha complexa, não uma fórmula milagrosa, apenas clareza. Pegue um papel agora e escreva. Quanto dinheiro eu tenho hoje? Quanto posso guardar por mês sem me sabotar? E, principalmente, por que eu quero 100 mil? Sem um porquê forte, qualquer obstáculo vira desculpa. Mas com um propósito claro, até o impossível vira rotina. Agora, trace o caminho inverso. Se seu objetivo é chegar a 100 mil em 5 anos, por exemplo, você precisa acumular cerca de $1.700 por mês, contando com uma rentabilidade média. Talvez você pense, mas eu não consigo isso agora. Tudo bem? Comece com o que tem e aumente gradualmente. O segredo não está no valor inicial, mas na progressão. Cada aumento no aporte é uma declaração. Eu acredito em mim. E acreditar em si mesmo é o primeiro investimento que realmente rende. Você precisa entender que enriquecer é mais sobre comportamento do que sobre matemática. A equação é simples, mas o emocional é complexo, porque toda vez que você escolhe guardar, o mundo te tenta a gastar. E é aí que a maioria perde. Porque não falta inteligência, falta resiliência emocional. Aquele silêncio incômodo de quem está plantando e ainda não colheu. Mas se você conseguir suportar o silêncio, o barulho do sucesso virá inevitavelmente. Riqueza é, antes de tudo, uma forma de autoconhecimento. Você começa tentando entender o dinheiro e termina entendendo a si mesmo. Descobre que não é sobre cifras, é sobre disciplina. Não é sobre ganho, é sobre constância. E, principalmente, não é sobre tempo, é sobre prioridade. Porque o tempo passa de qualquer forma. A diferença é o que você faz enquanto ele passa. Talvez agora você perceba o quanto essa jornada é mais mental do que financeira. A maior batalha não é contra o banco, nem contra o governo. É contra a sua própria mente. A mente que te sabota, que diz, não vai dar, que te convence a desistir só por hoje. Mas cada vez que você vence essa voz, algo muda dentro de você. E é nessa mudança invisível que a liberdade começa a nascer. A verdade é que poucos terão coragem de aplicar o que você aprendeu aqui. Porque é muito mais fácil reclamar do sistema do que criar o próprio caminho. Mas você não é a maioria. Você está ouvindo isso porque lá no fundo sabe que é capaz de mudar. E o que te separa dos 100 mil reais não é conhecimento, é decisão. Uma decisão simples, feita todos os dias, até que se torne destino. Então, se for para lembrar de uma única coisa, lembre disso. O dinheiro não muda quem você é, ele revela. E se você se tornar uma pessoa disciplinada, consciente e paciente, os 100 mil reais serão apenas o primeiro marco de uma jornada muito maior. A liberdade financeira não é um ponto final, é o começo da sua verdadeira vida. Aquela em que o tempo volta a ser seu e o dinheiro finalmente trabalha por você. Agora, eu quero que você faça um pacto consigo mesmo. Escreva nos comentários. Sim,
aqui mesmo. Hoje eu começo minha jornada rumo aos 100 mil reais. E daqui a um ano, volte neste vídeo para contar quanto já acumulou, porque esse é o tipo de compromisso que muda o destino de quem cumpre. E quando você estiver lá, olhando para trás, vai perceber. Não foi o dinheiro que te transformou, foi o caminho que te ensinou o que realmente importa. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele despertou algo, uma faísca, uma ideia, uma vontade de começar, então já funcionou. Agora é hora de agir. Invista em conhecimento, em controle e em paciência. E quando quiser acelerar esse processo, procure aprender com quem já chegou lá. Você vai descobrir exatamente como fazer o seu dinheiro trabalhar por você de forma inteligente, real e com propósito. Porque o primeiro passo para sair da armadilha é parar de andar em círculos. E o segundo é começar a construir o seu próprio caminho.